dia 1º, disse Débora Alfano. Quando a gente voltar aqui amanhã para o nosso bate-papo de todos os dias, todas as inícios de tarde, no Band News, no meio do dia, vão faltar exatamente 4 meses para o primeiro turno da eleição. 4 meses para o primeiro turno da eleição. Se a gente considerar que a última eleição aconteceu há 3 anos e 7 meses, 4 meses, parece pouco tempo. 4 meses, 1, 2, 3, 4. Outro dia a gente estava começando 2022, a gente já está em junho, 6 meses. Se for por 4, não é nada. Parece pouco tempo. Para algumas coisas é, para outras não é. A gente tem que ver se para a eleição esse 4 é muito, 4 é pouco. Para algumas coisas dentro da política é muito. Você pega, por exemplo, vamos voltar no tempo, 1944, o mundo vivendo a Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs já estavam perdendo, se defendiam como dava para se defender, mesmo perdendo, em março daquele ano, os alemães invadiram a Hungria. Por que eu estou citando o episódio da Hungria? Porque foi em março, abril, maio, junho, 3 meses, as tropas aliadas impõem uma virada incrível, né, nesse movimento que, tudo bem, a Alemanha já estava meio mal, mas invadiu a Hungria. De repente vem, dia D, uma espetacular invasão na Normandia, 5 mil navios, 150 mil soldados, 1.500 tanques, blá, blá. Em 3 meses, assim, puf, um movimento impressionante. Então, claro que não foi uma operação preparada em 3 meses, e nem foi por causa da invasão da Hungria. Mas para dizer que em 3 meses você teve o fato 1, a Alemanha invade a Hungria. 3 meses depois, Normandia. Então, 4 meses para a eleição, você diz, de repente a gente prepara um negócio aí, né? Por que eu digo a gente prepara um negócio aí? Porque esse é o clima no Palácio do Planalto. Um clima ruim para os adeptos, né, os aliados do presidente Bolsonaro. Eles espalham que eles não acreditam em pesquisa, eles pregam contra as pesquisas, mas isso é para fora, para dentro. Eles levam as pesquisas a sério e eles estão enxergando um movimento que está preocupando, que é um fortalecimento da candidatura Lula em patamares compatíveis com projeções que podem falar em vitória no primeiro turno. Mas não é eu, não é o analista, não é o Fernando Schiller. Não. Os bolsonaristas que assessoram o presidente, a turma do presidente, sabe que está acontecendo alguma coisa ruim e uma paralisação no processo de subida do presidente Bolsonaro. Não que ele tenha uma paralisação, uma subida, mas ele deu um saltinho com a saída do juiz, do Sérgio Moro. Deu uma subidinha. De repente, vamos subir, vamos escalar o Everest e vamos ganhar no primeiro turno. Não, deu uma parada. Então o Lula está parado num patamar alto, o Bolsonaro está parado. Então assim, o Lula tem 1,5 vezes os votos do Bolsonaro, o Bolsonaro tem 3 vezes os votos, 4 vezes os votos do terceiro colocado, e assim as coisas estão. Então, o que tem que fazer para mexer nesse jogo? Como é que a gente faz para poder... né? Esse é o clima no Palácio do Planalto. Por isso eu estou falando dos 4 meses. Para o eleitor são 4 meses. 4, eram 5, vira 4, daqui a pouco 3, depois 2. Para o governo, que está em segundo lugar e não está bem nas pesquisas, para quem tem a pretensão de se reeleger não está bem, e quem sente esse ambiente negativo são eles... Os caras estão pensando numa expressão que, aliás, foi usada e registrada ontem pelo Fernando Mitre na coluna dele no Jornal da Noite. Eles querem dar um cavalo de pau na economia. Para isso, falam em tirar o Guedes. Falam em tirar o Paulo Guedes. Agora, como é que você faz um cavalo de pau na economia? O que é um cavalo de pau na economia? Cavalo de pau é aquela freada que você gira o carro assim. Como é que é isso? Quantas vezes a história registrou um cavalo de pau durante o processo eleitoral? Né? Não, é trivial? Vamos fazer um cavalo de pau. Vamos dar um cavalo de pau. Como que você faz? O Plano Cruzado, em 86, foi um cavalo de pau? Foi um cavalo de pau.
94, plano real, foi um cavalo de pau? Foi um cavalo de pau. Só que, vamos pegar 94, que foi o plano que funcionou, né? Ele não começou em junho de 94. Ele não começou em junho de 94. Ele começou em 93. O plano real começa em 93. Em julho de 94, começa a circular o real, valendo mais do que o dólar. Mas peraí, o camarada que bota uma moeda na praça, valendo mais do que o dólar, o pessoal olha e fala, acho que dá pra votar, né? Aí é o cavalo de pau. O cheiro de cavalo de pau. E mudou o cenário de uma inflação que no acumulado de 12 meses até o momento, julho de 94, você pega 12 meses anteriores, quase 5.000%. Na verdade, de junho a junho. 93 para 94. Às vésperas do lançamento da nova moeda. A inflação que terminou em 94 com mais de 900%, gente. E que só em 95 caiu para 22%. Ou seja, foi um cavalo de pau para o consumo externo, um plano que vinha sendo trabalhado há um bom tempo, combateu o histórico daquela remarcação enlouquecida de preços, da troca de moedas, a indexação total da economia, e do berço do real, que era o Ministério da Fazenda, surge um candidato, que era o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, do Itamar Franco, que era o Fernando Henrique Cardoso. Então, tinha um plano, tinha um grande problema no país, uma mega inflação, que foi enfrentada de forma ineficiente no governo Sarney, que foi enfrentada de forma ineficiente no governo Collor e que foi enfrentada de forma mais do que eficiente no governo Itamar Franco. E aí o responsável por aquilo, posto que não existia reeleição, né? O Itamar Franco não podia se reeleger. O Itamar surge o candidato Fernando Henrique Cardoso, com um candidato virtuoso, né? Virtuoso, com uma história pessoal interessante, extraordinária, um passado interessante, uma boa formação intelectual, respeitado no Brasil, respeitado no mundo. Nasce a candidatura Fernando Henrique Cardoso, candidatura imbatível, que derrotou o PT e que derrotou todos os candidatos no primeiro turno daquela eleição. O que a gente tem hoje? É isso? Um candidato com um plano. Eu digo no berço do governo, porque o Fernando Henrique era o candidato do governo. O Fernando Henrique era o ministro, era o Paulo Guedes. O que a gente tem hoje? A gente tem um desafio econômico grande, uma inflação alta, taxa de juros alta, desemprego sofreu uma queda, foi registrado, 10,5%, ok, mas é um desemprego alto. Associado a uma renda baixa, as pessoas estão ganhando pouco. E mudando os hábitos de consumo, os dados de insegurança alimentar foram apresentados. Um número maior, um número crescente de pessoas precisando fazer substituições no melhor cenário de alimentos, reduzindo o consumo de alimentos, reduzindo a qualidade dos alimentos, qualidade e quantidade, porque o dinheiro não dá. E se antes sobravam alguns dias, ou faltava dinheiro para encerrar um número de dias, agora falta ainda mais dinheiro para encerrar um número ainda maior de dias. Contas atrasadas, dívida crescente. E não é endividamento bom. Endividamento bom estou comprando casa, estou dividindo a compra de uma geladeira em 12 prestações e também estou comprando carro e também tô... Não é nada disso não, é para pagar despesa corrente. É usar o cartão para pagar comida. E aí vira um bolo, com esse juro criminoso. Vira um bolo. E aí, como é que dá um cavalo de pau num cenário desse? Como é que você enfrenta a miséria? Que a inflação é a maior fábrica de miséria que existe. Como é que você segura o aumento do plano de saúde, que foi 15% agora esse mês? Como é que segura a inflação alta, o juro alto? Bom, vamos tirar o Guedes. Vamos aprovar. Será que vai tirar da cartola a redução do ICMS que está sendo discutida
no Congresso Nacional vai baixar os índices de inflação. O Plano Real surgiu, mas foi imediata a facada, né? A inflação foi imediata a volta do poder de compra. Tem aí na manga, na cartola, um troço, uma ideia? Qual é? Então, a gente pode procurar os motivos que levam à reeleição, os motivos que derrotam um governo. O fato é que desde que os americanos fazem pesquisa, no final dos anos 40, pesquisa eleitoral, nenhum presidente que tentou a reeleição conseguiu tendo mais de 45%, aliás, menos de 45% de aprovação, que o cenário do Bolsonaro é isso. E aí, os assessores que gostam do presidente, os assessores que querem o presidente reeleito, olham para esses números e falam, se a gente não fizer nada, a gente tá frito, a gente perde. Esse é o clima que, aliás, foi registrado na coluna do Fernando Mitre, nosso diretor nacional de jornalismo, ontem no Jornal da Noite, por causa desse cenário. Qual é a capacidade que o governo tem de dar um cavalo de pau? Porque o desejo de dar um cavalo de pau todo mundo quer dar. Vou dar um cavalo de pau na minha vida, agora eu vou virar pintor. Vou dar um cavalo de pau, agora eu vou jogar tênis e vou ser o Nadal, vou ganhar Roland Garros. Todo mundo quer dar um cavalo de pau na vida. Agora eu vou ganhar na Mega Sena. Pô, ganhou hein, Fábio? Um cara ganhou na Mega Sena 100 e tantos milhões de reais de Santa Catarina. Que coisa espetacular. Mas foi um bolão. Então tudo bem. Foi uma aposta, mas foi um bolão. Quantos? Ih, Você rapaz, sabe? agora eu tenho a informação aqui, mas não na minha frente nesse instante. Aposto que ninguém ganhou mais do que modestíssimos 10 milhões de reais. Bolão com 42 pessoas. Leva mais de 117 milhões de reais em Santa Catarina. Caramba, 42 pessoas, olha só. 42 pessoas. Bom, mas é um bom... O legal, eu gosto da ideia do bolão, porque assim, se você tem 42 pessoas ganhando com 42 cartões diferentes, e você imaginava que ia ganhar 100 e tantos milhões de reais, e aí surgem 40 e tantos cartões, você fala, putz, grila, perdi de ganhar 100 e tantos milhões, vou ganhar só 3. Cada um vai receber R$ 2.798.982,64. Olha só. Se você ganha, se você joga sozinho e ganha 2.700, olha como o ponto de vista é uma coisa engraçada. Você fica bravo, porque você fala, pô, eu podia ganhar 100 e tantos, ganhei só 2.700. Agora, quando você faz um bolão e tem 42, você já sabe que o melhor cenário é 2.700, né? Porque a gente tem que ganhar sozinho e vai dividir por 42, que foi o que aconteceu. Então estão todos felizes, não bravos, como ficariam os 42 se fossem 42 cartões diferentes. Mas para mostrar que esse processo, essa virada, esse cavalo de pau, e esse pessoal deu um cavalo de pau, imagina você ganhar 2.700 agora, é um cavalo de pau. Não está fácil para o governo. Então esse é o clima ruim há 4 meses da eleição. A gente vai acompanhar, a gente está acompanhando aqui, e vale a pena a gente ficar de olho nas questões concretas, porque o eleitor tem pressa, o eleitor quer mudança, o eleitor quer que as coisas comecem a andar bem. Então, o povo que está junto com o Bolsonaro, sabe, se a gente não fizer mudança, o povo vai fazer a mudança de outro jeito, trocando o presidente. Então, vamos fazer nós a mudança. Esse é o clima que está acontecendo nesse momento.